E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu quero estar fazendo um vídeo aqui com vocês sobre fazendo um tier list aqui, mostrando os melhores métodos de estudo, na minha opinião, e tá conversando um pouco sobre os métodos de estudo para você que tá aí se preparando para o seu vestibular, para o Instituto Federal. E é isso. Bora lá. Aqui eu coloquei alguns métodos de estudos e aqui tem a categoria que eu coloquei aqui. Sigma, primeira, pô, Sigma, não tem como. Dá certo. Baixa qualidade, lixo e beta. Horrível seria. Então vamos lá, método por método. O primeiro é o Pomodoro, que o Pomodoro é um método bom, porque assim ajuda você a, a manter o foco. Por exemplo, você usa, mas você tem que saber também usar Pomodoro. Então você usa o Pomodoro. Tipo, um exemplo, você estuda 1 hora e depois faz pausa de, sei lá, 10 minutos. Mas tem ocasiões também que Pomodoro não é tão bom. Por exemplo, tem ocasiões que você já estudou 1 hora, mas ainda você consegue estudar mais alguns minutos. Você tá ali no seu foco, estado de flow ali, e você para do nada, tá no estado de flow, você sai do estado de flow, para ali pra fazer uma pausa de 10 minutos. Então também tem que saber usar Pomodoro. É um método muito bom que ajuda, ainda mais se você tá estudando alguma matéria que quebra muita cabeça, sei lá, tipo, uma matemática da vida, uma física. Então, Pomodoro eu colocaria na categoria que dá certo. Agora, o próximo é grupos de estudo. Eu tenho um pé atrás para grupos de estudo. Na minha opinião, eu acho que não dá muito certo você estudar em conjunto. Ainda mais se você tá estudando com amigos seus. Grupos de estudo, assim, vai ser bem mais difícil de estudar, eu acredito, porque igual você tá com seus amigos, vocês vão acabar conversar sobre algum assunto, começar a zoar sobre alguma coisa e acabar que você vai ver o tempo passando, nem perceber o tempo passando e você não vai ter estudado nada. Eu acho que grupo de estudos é pra coisas bem específicas, assim, talvez tirar mais dúvida, algo que não seja tão engessado no estudar, no adquirir a teoria. Talvez mais pra fazer a questão e tal. Então, eu colocaria em baixa qualidade. Esse daqui é redigir ensaios. É basicamente você escrever textos explicando conceitos que você estudou. Ele melhora a sua compreensão e traz mais organização de ideias. É basicamente fazer um resumo. Eu não vejo tanto assim, tanta eficiência em escrever em si, na minha opinião. Eu não vejo tanta eficiência. Mas é algo que funciona para você mais organizar as ideias. Eu colocaria baixa qualidade. Agora o próximo é primeiros princípios. É basicamente você quebrar problemas em conceitos básicos e reconstruir a partir daí. Quem faz muito isso é o Elon Musk. Ele usa muito esse método. É basicamente você pegar alguma coisa. Por exemplo, você pode pegar o princípio básico. Quais são os elementos básicos que fazem, sei lá, funcionar uma câmera? Você vai a partir dos elementos básicos e você vai reconstruindo as coisas a partir daí. Elon Musk fez isso com os carros da Tesla. Ele pegou e fez assim, quais são os elementos básicos que um carro precisa ter para funcionar? E a partir daí ele foi construindo o carro da Tesla. Eu não vejo essa técnica muito aplicada no dia a dia dos estudos. Você pode usar de algumas formas, mas eu acho que isso é mais para quem tá indo mais talvez já numa graduação da vida, eu acho. Então eu colocaria também baixa qualidade assim. Todos estão indo praticamente para baixa qualidade, mas eu colocaria baixa qualidade. A próxima aqui é elaboração. É você praticamente você cria exemplos práticos para o conteúdo que você estudou. Isso tipo ajuda você a aprender de uma forma mais ativa e contextualizada. Isso é muito parecido com analogia também. Analogia é basicamente você usar aquilo como exemplo prático para o seu dia a dia. Isso funciona muito. Eu vou usar, colocar até as duas juntas, porque é praticamente a mesma coisa. Mas isso, por exemplo, quando eu tava estudando no Instituto Federal, era muito legal. Isso foi uma dica que eu recebi do meu professor. Ele falou, Vitor,
Eu tinha perguntado, acho que ele, como que eu guardo esses conteúdos de geografia, essas coisas e tal? Sei lá, de bioma, não sei o quê. Vitor, pega essas coisas e aplica no seu dia a dia. Eu comecei a aplicar e foi aí que eu vi muita mais graça, achei muito mais legal os estudos. Começar a perceber no dia a dia as coisas. Você consegue fazer isso com matemática, com praticamente tudo. Por exemplo, você tá estudando, sei lá, geometria em matemática. Você consegue começar a fazer analogia, começar a ver as coisas de uma forma matemática, geometricamente no seu dia a dia. Eu vou colocar esses dois já aqui em dar certo. E a analogia, eu vou colocar mais. Na realidade, a analogia eu vou colocar em signo. Que é a analogia de verdade. É muito mais fácil para você gravar as coisas, você relembrar das coisas, usando analogia, usando, tipo, isso mesmo, de fazer uma analogia, de olhar mais no seu dia a dia. É muito mais fácil. E é difícil você esquecer quando você faz essa analogia assim com as coisas. E esse daqui, o próximo, é a associação. É basicamente você ligar novas informações com o que você já conhece. Esses três aqui estão muito interligados. É basicamente todos a mesma coisa. Mas é basicamente você aprendeu algo novo. Você pega isso que você aprendeu e liga isso a algo que você já conhece. E é algo que de verdade funciona muito. Você pegar coisas que você já sabe, que a sua mente já tem costume, e ligar a outras. Isso é faz muita diferença para você guardar isso na sua mente depois. Vou colocar aqui que não dá certo. Tryhard é basicamente você estudar com o seu esforço máximo e dedicação intensa. Você se dedicar totalmente, dando o seu máximo ali naquela sessão de estudo. Tem a sua parte boa, a sua parte ruim. Igual, é muito bom pra, sei lá, é o último, você tem que estudar um dia antes da prova. Ou você tá na sua preparação final, faltando uma semana, 2 semanas pra sua prova. Aí sim, mas, tipo, você tem que ter muito cuidado, porque isso existe muito descanso. E também, se você manter esse ritmo assim de tryhard, pode acabar que você consiga um burnout pra você. E eu tenho até um vídeo aqui no canal, vou deixar aqui na descrição do vídeo, que eu fiz falando sobre a minha experiência com burnout, que eu tive burnout com 15 anos. Então, é algo bom, tryhard, mas tem que saber usar. Eu colocaria, pela questão que a maioria das pessoas, elas não vão saber usar tryhard muito bem, assim, geralmente a gente não, ainda mais se tá muito motivado, eu colocaria em baixa qualidade. Agora o próximo é o método socrático, que esse aqui é bem famoso. E esse método, assim, se usa muito esse método pra dar aula também. É basicamente você fazer perguntas sobre um assunto pra você entender melhor. Você questiona o porquê, você questiona as coisas básicas daquilo. Ah, mas por que assim? É muito também sobre a curiosidade. Algo assim que ajuda muito nos estudos é você ter curiosidade, você perguntar as coisas, mesmo que seja a pergunta mais boa, pergunta. Curiosidade é o que ajuda muito. E desenvolve também seu pensamento crítico e te dá clareza. Então, de verdade, o método socrático é algo muito, mas muito importante. Muito mesmo, muito mesmo. Eu colocaria no Sigma, de verdade, método socrático. Faz muita diferença. Isso aqui é o pré-teste. Que é você fazer testes antes de você estudar o conteúdo. Para basicamente você ativar o conhecimento que você tem prévio daquele assunto. Basicamente, exemplo prático. Você vai estudar equação do primeiro grau. Você nunca na sua vida viu equação do primeiro grau. Ou você nunca pegou esse conteúdo para estudar. Você vai basicamente fazer uma bateria de questões antes de começar a estudar aquele assunto. Para você saber o seu conhecimento prévio. E você já começar a ativar a sua mente. É algo bom. Assim, eu acho que é algo que funciona, mas isso depende. Assim, é algo que, sinceramente, eu não me vejo muito usando na minha... dando muito certo pra mim. Usando muito, assim, no dia a dia. Mas eu colocaria como dá certo. Porque, assim, isso depende muito de você pegar e aplicar e ver se pra você é bom. Mas que efetivamente funciona. É mais pra você dar uma torcida em você mesmo pra saber o que você sabe daquilo. Vai saber de verdade o que você sabe mesmo daquilo. Entende? E o próximo é o CQ3R. Que é basicamente uma estratégia para leitura. Que vem do inglês essa sigla que é Survey, que é explorar. Question, que é perguntar. Read, eu não sou bom em inglês, por favor.
Mas é ler e recite, que é recitar, e review, que é revisar. Isso aqui é mais para você que tá estudando um livro em si. É basicamente você explorar aquele livro, você ver aquilo ali antes, você passar um olho assim por cima sobre o que é aquele conteúdo, depois é você perguntar sobre aquele conteúdo, depois você ler, recitar e revisar aquilo. É basicamente esse método é basicamente o que eu faço assim quando vou estudar. Só algumas partes que eu não faço, que é igual explorar, nem perguntar. Logo de começo, eu faço em outra ordem. Mas, por exemplo, dá um exemplo prático. Eu quero estudar, sei lá, metafísica. Não sei, vamos dizer que eu não sei nada de metafísica. Primeiro eu vou explorar, eu vou passar por cima e ver sobre o que é metafísica. O que abrange metafísica. Entendi. Aí agora eu vou ler, vou entender, estudar o que é metafísica. Depois eu vou me perguntar sobre a metafísica e responder questões sobre isso. Depois de um tempo eu vou revisar aquilo que eu estudei. Eu coloco isso aqui e dá certo também. É um método muito bom. O próximo, mnemônica, acho que é assim que fala. É você criar frases e fazer associação para alguma coisa para você memorizar. Isso usa muito em fórmula. Muito em fórmula. Mas em matemática, física. Por exemplo, tem a fórmula de física, tem a fórmula, acho que do sorvetão que eles falam. Tem umas fórmulas assim. E que você usa, por exemplo, uma frase em específico para você poder memorizar aquela fórmula ou uma data, alguma coisa assim. Assim, tem coisas que você tem que memorizar mesmo, não tem pra onde fugir. E, de verdade, eu colocaria esse método em Sigma, porque de verdade, ajuda muito para memorizar, ajuda muito mesmo. O próximo é em estado de flow, é você entrar em foco profundo, tipo assim, você entrar em foco assim, muito forte. E você acaba esquecendo o tempo, você só vai indo. E acontece muito quando talvez você tá com um desafio muito grande, alguma coisa assim, e você não pode ter distração. É algo que funciona, só que você tem que aprender a entrar em estado de flow e tal. É algo que demora, mas quando você entra, você fica imparável, assim, por uma certa quantidade de tempo. E é aquilo, não tem como você, acho que, entrar em estado de flow, na minha opinião, em praticamente toda a sessão. É para situações específicas. Eu colocaria aqui, na minha opinião, baixa qualidade. Agora, vamos pro próximo aqui. Chunking é tipo você agrupar informações em blocos menores. Por exemplo, é uma forma de memorização. Vai facilitar muito na memória a longo prazo. Por exemplo, você quer lembrar um número. Por exemplo, sei lá, 2852. Você divide 28 e 52. 28 e 52. Você divide em blocos menores. Ou 2852. 2852. Entendeu? Isso funciona, mas tipo, é mais ou menos. Assim, é uma coisa mais pra. Talvez você quer gravar algo mais num período de tempo curto, na minha opinião. Tem essa funcionalidade, vou colocar baixa qualidade. Assim, tem essa funcionalidade? Tem, mas é pra algo muito específico. Agora, estudar com recompensas. Isso daqui é muito bom. Essa técnica aqui é muito boa. É você recompensar você depois que você atingiu a meta. Por exemplo, essa semana eu vou fazer. Na verdade, hoje eu vou fazer 100 questões. Depois que eu fazer 100 questões, eu vou comer um chocolate que eu gosto muito e vou assistir um episódio da minha série. Tá dando uma recompensa pra você. E isso funciona muito porque a sua mente é assim, a mente trabalha muito dessa forma. Usando esse método, você tá deixando pra depois aquela dopamina fácil. A sua forma que o seu cérebro usa pra te motivar pra fazer as coisas é basicamente a dopamina. Isso ajuda muito. Se você usar esse método de usar recompensas, você vai conseguir se viciar em estudar. Você usar uma forma assim de métodos e recompensas depois. Foi isso que eu usei na minha preparação. Vamos dizer que eu coloco como Sigma. Não tem como, é muito bom. O outro é o tentativa e erro. Que é você aprender fazendo e testando. Você vai corrigindo os erros. Por exemplo, você vai fazer uma questão de matemática, você faz ela. Testa, faz aquela questão e olha a correção dessa questão, entende a correção dela e corrige os seus erros onde você errou. Um exemplo prático. É muito bom. Eu usei muito isso para teste de métodos de estudos na minha preparação. Eu coloco aqui que dá certo. É bom. Recuperação ativa aqui
É, por exemplo, você lê um conteúdo e você vai tentar lembrar aquilo que você leu sem olhar, sem reler aquilo, sem olhar. Você vai tentar, e você vai fazer perguntas pra si mesmo. Então eu acabei de ler um livro e eu vou lá e eu vou tentar lembrar daquilo que eu li, usando apenas a minha mente, fazendo perguntas. Isso é um estudo ativo, isso ajuda muito. Você vai estar forçando a sua mente a relembrar daquilo e mostrando que isso tem importância. Então eu colocaria que isso dá certo. Mas é difícil. É muito difícil, porque você vai estar forçando a mente. Mas dá certo. O próximo, sublinhar, destacar. É você pegar, usar aqueles marca-texto, sublinhando um negocinho ali, usar várias cores. Não tem como. É beta, é horrível, horrível. Muito beta. Beta mesmo, horrível. Não funciona. Isso daí é horrível, horrível. Não tenho nem palavra pra ficar falando. O próximo, que é estudar intercalado. Que é você misturar assuntos diferentes na mesma sessão. Ah, sei lá, vou estudar 30 minutos de uma hora de matemática e depois vou estudar uma hora de português. Isso ajuda muito. Muito mesmo, porque você ficou um tempo estudando matemática, você já cansou de estudar aquilo, sua mente já tá cansada de matemática. Você vai pra uma matéria um pouco mais fácil, pra dar uma acalmada e para você conseguir continuar estudando. Isso ajuda muito, porque se você pegar, vou estudar 4 horas direto de matemática, vai ser muito difícil. Então, estudar intercalado, eu coloco como sigma. Isso faz total diferença. E o próximo, que é o método Cornell, que é o método de anotação. É um método de notas que você divide em 3 partes. As notas principais, as palavras-chave e daquela matéria ali, e o resumo daquilo. Esse método ele facilita muito a revisão, você fazer uma revisão rápida. É um método basicamente de como você pode estar montando um resumo. Esse método é bom, mas assim, eu nunca peguei ele para utilizar assim como resumo, como método de resumo. Então, tem gente que usa e que gosta desse método. Eu coloco como que dá certo. Mesmo não tendo uma experiência com esse método, eu sei, tem muita gente que usa isso e eu sei que dá certo. Agora, é estudar por blocos. É você estudar um tema completo antes de passar pro outro. E tipo, é bem diferente do que eu te falei aqui, que é do intercalado. Que é estudar por saltos. Porque estudar por bloco, você vai pegar, eu vou só terminar, só vou passar para outra matéria quando eu terminar esse conteúdo todo de matemática, por exemplo. Só vou passar português depois que eu terminar esse conteúdo todo de matemática. É assim, isso depende muito da situação que você tá, mas da sua preparação, mas para quem tá começando, eu não recomendo isso. Não recomendo mesmo. Para quem tá começando, eu não recomendo. Pra mim, na minha opinião, pra mim, isso dá certo. Dá certo até certo ponto. Eu colocaria até talvez que seria sigma. Mas pra quem tá começando e que ainda não tem muita percepção de estudo, ainda tá mais ou menos, estudar por blocos vai ser muito complicado. Então eu coloco baixa qualidade. Pensando em quem tá começando, em quem ainda não tem muita convivência com os estudos, eu coloco em baixa qualidade. O próximo método de estudos é a leitura ativa. É você ler um conteúdo ali, fazendo perguntas, relacionando e explicando. Não é só você ir passando os olhos. A leitura ativa ela demora mais. Demora bem mais. Demora bem mais um tempo para estar lendo ou algum livro, ou estudando alguma matéria. Mas ela tem uma eficiência melhor. Você quer terminar uma matéria mais rápido? Ou terminar de ler um livro mais rápido? Você não vai querer usar essa técnica. Mas em si, a leitura ativa para guardar, ela não tem tanto, não é tão rápido. Mas ela tem uma eficiência muito boa. Então eu colocaria que dá certo a leitura ativa, com certeza. Que ajuda muito. Agora, o próximo é o resumo. Assim, que é basicamente o resumo como técnica, é basicamente você escrever o que você entendeu, o que você aprendeu da sua mente, não é você escrever o que você viu no material ou o que você pegou do ChatGPT da internet, não. Mas a maioria das pessoas usa resumo da forma errada. Então, eu uso o resumo. Eu ainda quero fazer um vídeo no canal sobre essa questão mais de resumo. Só que você tem que saber usar resumo de uma forma inteligente. Então, como a maioria das pessoas usam isso da forma errada, esse método não tem tanta eficácia assim, eu coloco como lixo. Agora, o próximo método é a autoavaliação. Que é basicamente você testar a si mesmo com questões e perguntas, você se autoavaliar. Então, é muito melhor do que você ir ler ou ficar vendo vídeo aula. Eu coloco como dá certo.
E assim, é um método bom, uma técnica boa. O próximo método agora, que é o planejamento. É planejar. É você organizar horários, materiais, metas. Isso ajuda muito. Você ser uma pessoa organizada. Mesmo que seja difícil, ter algo em mente assim, ter um planejamento. E se você quer aprender mais sobre organização, sobre planejamento, eu tenho um vídeo aqui que eu vou deixar na descrição, que é um guia definitivo de organização, que eu mostro meus métodos, como que eu faço. Organização não tem como, é signo. Não tem como, é signo. É essencial. Essencial. Não tem como, assim, querer um estudo eficiente sem organização. Recitação é você repetir em voz alta para fixar o conteúdo ali que você estudou. Tem uma eficiência? Tem, porque quando você lê só com os olhos, sem falar e tal, não guarda tanto conteúdo. Agora você lê recitando, guarda, mas é mais demorado. Eu acho assim que você pode trocar a recitação por outros métodos melhores, como fazer questão e tal. Então, a recitação eu colocaria na baixa qualidade. Próximo método, vamos falar aqui sobre a técnica Feynman. Que é você pegar aquele conteúdo ali todo que você estudou e você vai, como se fosse dar uma aula, mas você vai destrinchar tanto aquele conteúdo como se estivesse dando aula para uma criança. É você pegar aquele conteúdo todo complexo e tentar colocar ele ao nível de que se estivesse dando para uma criança e que ela consiga entender. E de verdade isso ajuda demais mesmo. Trabalha muito, isso é bem eficiente. A técnica, só que é complicada, é difícil. Demanda mais tempo, depende também da situação em que você tá, a preparação que você tá. Depende de vários fatores. Eu acho que é uma técnica muito boa para quem tá mais na faculdade, na graduação. Eu vou colocar aqui dá certo. Como dá certo. A próxima aqui, vamos falar sobre recursos multimídia. É você usar vídeo, áudio, imagens para aprender. Você usar de formas diferentes. Igual sair mais do livro em si, usar podcast, usar videoaula. Assim, eu vejo mais esses recursos, esse videoaula, essas coisas assim, como uma forma de você entender aquilo que você já... como explicar melhor. Por exemplo, você tá vendo uma videoaula, o professor ele destrincha aquele conteúdo ali pra você de uma forma melhor do que você tá lendo um livro. Então, como eu usaria isso? Eu viria a teoria num livro, depois eu pegaria aquilo que eu não entendi e iria pra uma videoaula. Porque no livro vai explicar muito mais sobre o assunto do que a da videoaula, mas da videoaula vai explicar vai ser mais facilitado o conteúdo, entendem? Então, eu colocaria aqui o dá certo também. Próximo aqui é você reler. Ler de novo para reforçar o entendimento. Aquilo que você já leu, já estudou de verdade. É uma técnica horrível você pegar e só reler. Eu coloco isso aqui como, na verdade, nem como lixo, eu vou colocar como beta, porque é horrível você pegar só pra reler e tal. Tem nem muito o que falar sobre isso, de verdade. O outro também, que é repetição espaçada, que é uma forma de revisão. Esse método é um dos piores métodos que existe de revisão. Um dos piores métodos. Se vocês quiserem, eu posso estar fazendo um vídeo mais explicando sobre porque esse método é uma farsa. Assim, é horrível. Eu já testei esse método e é horrível. Horrível mesmo, horrível mesmo. Não merecia nem estar na classificação de beta. Precisava uma classificação mais baixa ainda. É horrível. Isso aqui não dá certo. Não dá certo de forma nenhuma. Chega um momento que isso aqui fica inviável usar esse método. Você só vai revisar e não vai estar conseguindo estudar. Agora o outro estudo por contraste é você comparar conceitos parecidos para entender as diferenças que eles têm. Por exemplo, vou comparar vírus com bactéria. É você usar muito daquilo que você já sabe também. Eu colocaria em baixa qualidade. Eu sinceramente não usaria muito isso, tá certo, mas é mais complicado de ficar usando. Vamos aqui pro próximo, que é esse nome aqui é difícil. Zettelkasten. Esse método. É basicamente um método de anotação que você conecta com links. Mas é muito mais para estudo de longo prazo e pesquisa, assim. É mais para quem tá na graduação, no mestrado da vida. Tá estudando algo que quer levar mais pra vida. Então, eu colocaria, e assim, algo mais demorado, que demanda muito mais esforço. Não tem tipo,
um, um esforço pouco e uma eficiência grande. Porque quando a gente pensa em método e técnica, o que a gente tem que procurar? Alguma coisa que tenha um esforço bem mais baixo e que tenha uma eficiência para guardar bem mais alta. Eu colocaria como baixa qualidade também. O pessoal podem ficar muito nervoso e querer achar ruim, mas na minha opinião é isso, esse método. O outro, mapa conceitual. Assim, é algo interessante. No meu primeiro ano, meu professor de física, ele trabalhava com a gente com mapa conceitual. Ele estuda sobre isso, sobre mapa conceitual e tal. E ele passava uns trabalhos pra gente fazer, tipo, um mapa conceitual sobre mecânica de física, tipo umas matérias assim, que ele passava. E eu gostei da experiência. Você fazer, mas é claro, se você for, tem que fazer com aquilo que você tem da sua mente. Não adianta você pegar na internet. Eu acho que tira muito da eficiência. E é algo que é mais demorado, mas, por exemplo, isso é algo que ajuda muito de verdade. E fazem muito isso quando a gente faz no computador. Bom seja que você faça num papel, porque dá pra você, você guarda mais o conteúdo, você é mais ativo. E mapa conceitual é basicamente a imagem autoexplicativa. A imagem tá explicando muito. Que é um diagrama que você liga conceitos ali. E tem todo um estudo de como que você faz mapa conceitual. É legal, de verdade, é legal. Eu colocaria no dá certo. Assim, é uma técnica que eu acho interessante. E é muito sobre testar também. Testar e ver no que dá certo pra você. Essa daqui, áudio enquanto dorme. Você ouvir um conteúdo, ouvir uma videoaula, um podcast enquanto dorme. Tipo, é muito pouco eficaz. Você tá descansando, você tá dormindo, você tá lá ouvindo uma videoaula. Você não vai aprender praticamente nada. Pode reforçar alguma coisa? Pode. Mas você vai estar lá num período de sono. Você tá ouvindo uma videoaula. Isso não dá certo. Então, é beta. É beta. O próximo aqui é o mapa de conteúdo. Que é basicamente é um mapa linear focado na estrutura do conteúdo. Tipo, no sumário, nos tópicos em si. Que você estudou. E, tipo, ele é muito bom na questão da retenção. Ele envolve muito o esforço conectivo. Eu, sinceramente, nunca usei esse mapa de conteúdo. Não sei dizer muito bem sobre ele. Mas ele parece ser, assim, eficiente. Parece ser muito tipo, um mapa conceitual da vida. Só que aquilo, eu coloco em baixa qualidade, como eu não tenho tanta experiência nele. Mas é uma técnica a se experimentar e ver se dá certo. Entendem? Resolução de problemas. Que é você resolver exercícios para aplicar a teoria. Isso aqui é basicamente você resolver questões. Não tem como. Pra mim é um dos métodos que exigem, assim, menos de esforço e tem uma eficiência muito grande. Pra mim isso daqui é um dos melhores métodos que tem. Resolver questões. E eu coloco no Sigma. Não tem como. Outro aqui, vamos falar sobre flashcards Anki. É um método de revisão para você memorizar alguma coisa. Isso depende muito do que você tá querendo estudar. Do que você tá estudando. Eu acho que é muito eficiente para o que eu tenho que gravar uma data, eu tenho que gravar talvez uma fórmula mais ou menos. Eu tenho que gravar frases de um idioma, por exemplo, inglês. Funciona. Mas acho que usar como revisão em si de uma matéria toda, de matéria assim, acaba que vira igual repetição espaçada. Chega um momento que você só vai revisar e não vai conseguir estudar. Eu coloco em baixa qualidade. Anotação à mão. Escrever à mão em vez de você digitar. Basicamente você faz a anotação. Melhora a retenção, porque você não vai estar digitando, não vai estar fazendo. Você vai ter mais esforço cognitivo. Por exemplo, você tá numa aula e tá anotando e tal, mas é muito parecido com o resumo, mas você tem que saber usar. Eu sinceramente coloco em baixa qualidade, porque tipo, você tem um esforço cognitivo? Tem, mas não é tão eficiente assim. E tipo, anotação digital, pô, nem se fala, vou colocar em beta, porque tipo, você não tem esforço nenhum, cognitivo nenhum. É claro que é bom pra organização, você anotar as coisas e tal. Assim, se for usar anotação, eu uso muito Notion, assim, pra anotar as coisas, mas é coisa assim que eu não vou gravar. Que é um esboço de alguma aula, um roteiro, alguma coisa. Eu guardo. Então, assim, pra gravar em si, pra eficiência pra estudos, não tem como, é horrível. E o último, e não menos importante, é o mapa mental. Mapa mental você tem que saber usar. Tem que saber fazer, tem que saber usar.
eu acho que não tem uma eficiência tão grande assim, é mais pra você revisar e tal, mas como eficiência pra guardar aquilo, você tem que ficar relendo aquilo toda hora e tal, eu coloco em lixo. De verdade, eu coloco em lixo. E é basicamente isso, os métodos. Essa é a formação, segundo a minha opinião, segundo o que eu já testei, o que eu acho. Eu espero ter ajudado vocês através desse tier list, ter sido algo mais diferente pro canal aqui. E que se vocês tiverem alguma dúvida, uma questão, deixa nos comentários aí do vídeo. E assim que possível eu estarei respondendo. E é isso o vídeo. Muito obrigado por assistir até aqui. Se vocês quiserem vídeos mais como esse, vídeos sobre estudo e tal, se inscreve no canal pra eu continuar postando aqui, pra dar uma força aqui e deixa um like. E é isso. Até a próxima. Valeu.